Vamos lá então gravar mais um vídeo aqui, continuando nossa construção do nosso conhecimento de contabilidade introdutória, né? Estamos dando uma visão geral aqui. Vamos falar sobre contas agora, tá? Novamente falando, esse material foi retirado do conteúdo retirado do material do professor Gilmar Possati, professor fantástico, eu sou aluno dele desde 2015, e é do material dele do Estratégia Concursos, pro concurso de auditor fiscal da Fazenda do Paraná. Então, tranquilo. Vamos falar primeiro de um conceito de conta, tá? O que seria conta? Tem várias definições, essa aqui não é a única, mas esse é um conceito que representa bem, né? Contas são nomes que qualificam os elementos patrimoniais e quantificam-nos por meio de saldos devedores e credores. Então você tem um nome para ela, né? A conta caixa. É o nome dela. Qual é a qualidade dela? Ela segura o dinheiro que você tem, né? Maravilha. Então você está dizendo o que ela é, qualificação dela. E você está dando uma quantidade para ela. Ela não tem uma quantidade? Quanto é que você tem em caixa? 5 mil. Beleza. Então essa é a quantificação. E daí você vai saber se ela tem saldo devedor ou credor. Ela sempre vai ter um desses dois. Conta caixa, saldo devedor. Está dentro do ativo. Então beleza, isso é conta. Aí você tem essa previsão aqui, essa normativa dentro da Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, que tem muito regramento sobre contabilidade lá dentro, muitos dos quais a gente utiliza, mas como é sociedade anônima, são para nem tudo que está lá você vai utilizar, né? Muita coisa a gente tira do Código Civil também, que isso aplica para mais casos. Mas para sociedades anônimas sai daqui. Vamos ver o que ela fala. Artigo 176, parágrafo 2º. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 1/10 do valor do respectivo grupo de contas. Vedada a utilização de designações genéricas como diversas contas ou contas correntes. Maravilha. O que ele quer dizer aqui? Eu trouxe um exemplo. Nós vamos lembrar isso aqui. Contas semelhantes podem ser agrupadas desde que não ultrapasse 1/10, ou seja, 10% do valor do respectivo grupo de contas. Vamos lá, vamos ver o meu exemplo que eu trouxe aqui. Eu vou até pintar aqui. Então a gente tem um ativo, tá? Eu não vou colocar ele inteiro aqui, não vou botar passivo, não vou botar outro lado. Isso não interessa pra gente. E nem coloquei tudo. Podia ter aqui, caixa equivalentes de caixa ainda dentro do ativo circulante. Ativo circulante, caixa equivalentes de caixa, e daí teria essas contas aqui. O que a gente tem aqui, Uma conta caixa nossa tem 50 mil. E você tem essas duas aplicações aqui, financeira de renda fixa e em certificado bancário. Deixa eu tirar o grid aqui, show de bola. Aplicações de certificado bancário, né? Quanto que é o saldo delas? 2 mil cada uma. Então quanto é que deu o total do ativo circulante? 54 mil. Esse é o nosso grupo. Lembra que falou lá, né? 1/10 do valor do respectivo grupo. O grupo é qual? Ativo circulante. Essas contas estão dentro do ativo circulante. Quanto é que é 10% do grupo? Aqui, 10%, né? 5.400. 10% de 54 mil. Será que essas duas contas aqui, e por que eu quero agrupar elas? Elas são duas aplicações financeiras de liquidez imediata. Elas são consideradas a mesma coisa, só que são duas diferentes. Uma em renda fixa e uma em certificado bancário. Mas as duas são aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, o que elas têm aqui? Contas semelhantes, né? Podem ser agrupadas, elas são semelhantes. Será que eu posso agrupar? Como é que eu vou saber? Será que o saldo dela está maior ou menor do que 10%? Somando as duas, 4 mil. Está menor do que 10%, né? Então, maravilha. A gente pode agrupar elas. Como é que ficaria? Caixa com 50 mil e eu só vou dizer aplicações financeiras de liquidez imediata, 4 mil. Continua igual. Eu só tirei um pouco de informação. Um balanço que tivesse isso aqui dentro, tu tá dando mais informação para a pessoa. Por outro lado, pode ser que tu tenha um balanço muito grande que fique entulhado, fique ruim de ler e a conta já tem um valor pequenininho, né? Então às vezes ela não é muito relevante. Aí depende qual é que é o interesse da entidade, né? Agora vamos ver um caso diferente, onde você não poderia agrupar. Tudo igual, a única coisa que mudou é o que? Agora tu tem 8 mil em aplicação e certificado bancário. Mesma coisa, né?
Só que quanto é que é 10? Agora o nosso ativo está diferente, né? Porque tem 8 mil aqui, deu 60 mil. Quanto é 10% disso? 6 mil. Né? Será que se eu somar essas duas aqui vai dar maior ou menor? 10 mil maior do que 6 mil, né? Então eu não posso agrupar. Vai ficar do mesmo jeito. Ó. Aqui, se eu fizesse isso daqui, ó, será que tá certo? Posso fazer isso aqui? Eu não posso. Então isso daqui tá errado. Ó. Isso aqui não tem como fazer, tá? Por quê? Porque esse saldo aqui você agrupou de umas contas que passaram de 10, um décimo do grupo dela. Então é só um detalhe bem bacana para você saber que eu posso agrupar. Se fizer isso, ou se você vê isso em algum lugar, não está errado. Essa previsão existe, tá bom? Então, vamos lá, então vamos passar para frente. Aí o famoso método das partidas dobradas, né? O que seria isso? Ó? A todo débito corresponde um ou mais créditos, sendo que o total de débito é exatamente igual ao total de crédito. Então, maravilha. Basicamente você precisa saber isso aqui, ó. Débito é igual a crédito. Então não tem como eu ter 5 mil de débito e 4 mil de crédito. No lançamento vai sempre ser isso. Agora, será que eu tenho que ter sempre só um débito e um crédito? Não quer dizer. E eu acho que não é nessa aula aqui. Na próxima a gente vai ver as fórmulas, tá? Tem 4 fórmulas. Eu posso ter um débito e um crédito. Essa é a primeira fórmula. Eu posso ter um débito e 2 ou mais créditos, um débito e 5 créditos. A gente até fez um desses numa questão quando a gente estava debitando a DR. E você creditava várias despesas para passar elas para apuração do resultado. Então, não importa, posso ter um débito. O importante é que eu tenha um débito, daí vários créditos, né? Ou eu posso ter 2 ou mais débitos e um crédito, ou 2 e mais débitos para 2 e mais créditos. São essas 4 fórmulas. Maravilha, né? Então, olha aí. Isso é a partida dobrada. Vamos ver uma questãozinha aqui. Ó. Para vários créditos, é desnecessário que existam vários débitos. Tranquilo, né? A gente sabe que não precisa mesmo. Tem vários créditos, mas eu posso ter um débito só. Basta que os valores das aplicações e das fontes de recursos sejam exatamente iguais. É isso aí mesmo, né? Aplicações seriam os débitos e a fonte de recurso, a origem de recurso são os créditos. Tem que ser igual. Tal a regra denominada partida simples. A gente acabou de ver que é partida dobrada, né? Então isso aqui está errado, tá? Essa questão está errada, ela não é partida simples. Até trouxe aqui, ó. A gente vai atrás de ver o que era a tal da partida simples, né? Olha só a definição. Apenas as operações envolvendo pessoas são escrituradas, deixando de fora eventos que envolvem elementos do patrimônio e do resultado, que são registrados externamente à contabilidade. O que se entende disso, então? Imagina uma conta de, sei lá, você vendeu uma mercadoria, né? Aí você teria lá, entrou dinheiro no teu caixa. Vamos dizer que foi à vista. Entrou dinheiro no caixa e você reconhece uma receita. Ao mesmo tempo, né? Débito no caixa, crédito da receita. Só que na partida simples eles só fazem ou o débito ou o crédito. Então, qual que envolve pessoa ali no caso seria o dinheiro no caixa. A outra é uma conta de resultado, ele está me dizendo que não, as contas de resultado eles não estão fazendo na contabilidade. Então isso aqui caiu em desuso, por causa da partida dobrada, ela te dá mais informação. Sempre tu tem a origem, sempre tu tem a aplicação. No caso teria só o débito no caixa e você não sabia a origem daquilo. Então isso perdeu a utilidade, né, hoje em dia. Vamos continuar. Falamos do conceito, né? As partidas dobradas, que é super importante, e natureza das contas. Vamos ver o que tem aqui. Não sei se tem algo aqui também. Não. Beleza. Vamos lá. Natureza das contas. A gente viu que elas são devedoras ou credoras, né? Isso aqui que está lá também na primeira aula e você tem que saber de cabeça. O que a gente tem? Ativo e despesa são devedores, tá? Sempre vai ser assim. Passivo, patrimônio líquido e receita são credores. Sempre vai ser isso. Mas tu também tem as contas redutoras, né? Então, uma redutora do ativo, lembra que a conta redutora ela está dentro do grupo, mas ela tem a natureza contrária. Se o ativo é devedor, uma redutora do ativo tem que ser credor. Tá? Então, é uma redutora do ativo. Ela está dentro do ativo, mas ela vai aumentar por crédito. É uma conta diferente. Né? A gente geralmente representa ela com esse sinalzinho na frente, né? Um PSLD, por exemplo. Né?
ou não é PECLD, né? É EP, estimativas com perda de crédito e liquidação duvidosa, ou uma depreciação, né? Depreciação acumulada. Olha que bacana, você vai ver esse sinalzinho na frente. Você sabe que isso aqui é uma conta redutora do ativo, então você vai aumentar ela por crédito. Bem bacana, com o tempo a gente vai estudar isso. E redutora do passivo e do PL, ora, se o passivo e o PL tem natureza credora, uma redutora dele tem que ter natureza devedora. Maravilha? Até aqui dá uma explicação. Ó. Contas redutoras, também denominadas de contas retificadoras, pode ter qualquer um desses nomes, né? Tem a função de garantir que um determinado grupo de contas reflita com fidedignidade a realidade patrimonial da entidade. Assim, pertence ao mesmo grupo patrimonial, mas possui natureza diversa, credora ou devedora, conforme o caso. É o que a gente conversou aqui, né? E um bom exemplo é aquele lançamento que a gente viu, né? Da subscrição do capital. Lembra? A subscrição é o quê? O cara prometeu, vou entregar 100 mil. Eu até deu esse exemplo, vou entregar 100 mil. Entregou alguma coisa ainda? Não entregou nada. Então eu não posso dizer que tem 100 mil no patrimônio líquido, porque o cara não entregou nada ainda. Eu faço o quê? Entra uma conta redutora lá com o mesmo valor. Se tu prometeu entregar 100 mil, mas tu não entregou ainda, então vai ter uma conta reduzindo o valor do capital social em 100 mil. Ele está valendo 0 hoje. Quando o cara for entregar mesmo, agora entreguei os 100 mil. Entrou 100 mil lá no caixa, entrou 100 mil no banco. Maravilha, agora você vai lá e tira fora aquela conta redutora. Faz lá um débito, no caso aqui, ó. Uma redutora do PL, né? Faz um débito naquela conta lá. Não faz um débito não, porque tu fez um débito para constituir ela. Agora tu tá tirando ela, né? Então tu vai fazer um crédito nela, um débito na conta do banco, né? E ela vai sumida lá. Então beleza, agora teu capital social vai estar valendo 100 mil e a conta do banco vai estar valendo 100 mil também. Maravilha. E é como confunde, né? Eu tava confundindo. Mas tranquilo, é assim mesmo. Vamos lá, ó. Qual é a lógica? Então, vamos trabalhar um pouquinho da lógica dos lançamentos, né? E aqui a gente vai falar dos famosos razonete, que é uma coisa, dependendo onde você está, é bem prático. Dependendo se você estiver trabalhando na mão, não é uma coisa bem prática. Mas basicamente se convencionou, tá? Que o lado esquerdo da conta é débito e o lado direito da conta é crédito. Então, você tem um razonete, né? Lado esquerdo débito, lado direito crédito. E olha que bacana, ó. Professor Eudícibus, né? O que ele fala? Segundo o professor Eudícibus, os leigos em contabilidade geralmente são levados a pensar que débito significa algo desfavorável e crédito algo favorável. Na realidade, isso não ocorre, pois tais denominações são hoje simplesmente convenções contábeis, com uma função específica em cada conta. Então, maravilha, né? O que ele quer dizer com esse final aqui, ó. Se eu fizer um débito numa conta de caixa, por exemplo, ela aumenta. Mas se eu fizer um débito numa conta de fornecedor, diminui. Então, cada conta ele vai ter uma função. Mas sempre a débito e crédito é uma convenção. Não quer dizer que débito é ruim, crédito é bom. Isso é bobagem. Aqui que vai estar o funcionamento deles, ó. Uma entrada no ativo, o que você faz? Debita. E uma saída no ativo, credita. Entrada no passivo, credita. Saída no passivo, debita. Despesa você debita. Receita você acredita. Sempre isso, não tem como fugir. Saiba isso de cabeça, que é aí que está o truque. Isso aqui você vai usar o tempo inteiro. Vamos só fazer um lançamento bem simples aqui, então, por razoneta, pra gente ver, não. Compra de mercadoria no valor de R$1.000 a prazo. Opa, é a prazo, então eu não tá saindo dinheiro do meu caixa. Eu só tô prometendo pro cara que eu vou pagar, né? Então beleza, o que a gente tem? Mercadoria é uma conta de ativo. Tá entrando, ó. Tá ali, ó. Ativo, né? E tá entrando mercadoria no ativo. O que eu faço então? Eu debito. Tem que debitar. Vamos lá. Falei que o lado direito, o lado esquerdo aqui é débito, né? E eu falei que entrou mercadoria, entrada no ativo é débito. Agora, o que a gente tá fazendo? A gente prometeu que vai pagar, né? Prometi que vou pagar pro fornecedor. Eu não paguei nada ainda. Olha, se é uma promessa, é uma obrigação de pagar. Isso aqui tá no passivo. Então, o que é uma entrada no passivo? Eu acredito. Qual é o lado do crédito? Ó, lado direito. Então, eu venho aqui, 1.000.
Maravilha. Agora, vamos dizer que tu não soubesse isso aqui, mas eu sabe que tem que usar uma partida dobrada. Se eu já fiz 1000 a débito, eu sei que tem que fazer 1000 a crédito. Não tem como eu fazer aqui o lançamento. Chegar aqui 1000. Poxa, mas aí tu fez 1000 a débito e mais 1000 a débito. Então tu estaria errando já a partida dobrada nesse caso, né? É bem tranquilo, não tem muito segredo. O que você tem que saber é isso, classificar as contas. Precisa saber olhar para a conta fornecedores e dizer, isso é uma obrigação. Beleza? Aí aqui tem uma coisa bem delicada, que é a lógica pro banco, né? Sempre você vai ouvir falar, mas no banco é o contrário. O banco é tudo ao contrário do que a contabilidade normal. Eu trabalho no banco e é o contrário. Mentira, não é o contrário não. A não ser que tenha alguma normativa mesmo de banco que a contabilidade seja totalmente diferente, que eu acredito que não. Nós vamos tentar entender um pouquinho por que acontece isso, né? É só porque é mais fácil pensar que é o contrário, mas na verdade não tem nada a ver. O que acontece? Vamos imaginar que isso aqui é um extrato teu, tá? Do banco. Ó, lá dia 31/12, saldo do cara era 0, tá? Beleza. E dia 1, ele recebeu proventos. É um dinheiro, ó, entrou um dinheiro na conta. Tá vendo que tem um C aqui, ó? Quer dizer que isso aqui é crédito, né? Vamos colocar aqui, ó. Até tem aqui o valor, na verdade. Tinha, né? Porque agora apaguei. Vou botar aqui, ó. Conta corrente. Então nós estamos na conta corrente, né? Aqui não botei nada ainda. Beleza. A gente sabe que aqui é o crédito e aqui é o débito, né? Então, ó, 12.000 é crédito. Vou fazer esses lançamentos. Preciso que você seja preto. Aí, ó, beleza. 12.000, não 120.000. Aí, ó. Então, beleza, recebi proventos, 12.000. Agora você tem que imaginar, mas por que isso, né? Se eu estou recebendo, não é um ativo, não é uma coisa boa, não tinha que estar debitando. Sim, mas isso aqui ó, é o banco, você está olhando para o que o banco está fazendo. E o teu dinheiro está lá com o banco. Você tem um direito de receber, mas aqui você está olhando a contabilidade do banco. Para o banco é uma obrigação de pagar 12.000 para você. Por isso que vai aparecer um crédito no teu, né? No teu extrato. Então beleza, eles têm uma obrigação de te devolver esses 12.000. Aí você foi e continuou a tua vida normal, no mesmo dia tu pagou um título, né? Vai aparecer lá, o pagamento de título. 1.000 a débito. Opa, 1.000 a débito. Vem aqui a lança. 1.000 a débito, é só lá do débito, né? Vamos continuar, vou fazer esses outros pagamentos. O pagamento de telefone, 60 a débito. Pagamento de energia elétrica, 100 a débito. Transferência online. Opa, 1.200 a crédito. Quer dizer que alguém transferiu para mim, né? Entrou um dinheiro lá na minha conta, o banco tem a obrigação de me entregar esse dinheiro. E um TED, opa, um TED, podia ser que alguém transferiu para mim ou eu transferi. Como é que eu sei qual dos dois que é? Você vai olhar a natureza aqui, ó. Débito, então um TED de 5.000 a débito. Quer dizer, eu paguei alguma coisa, né? Agora vamos entender por que os débitos aqui, ó. Quando você debita uma conta de obrigação, você não está diminuindo ela? Quer dizer que o banco te entregou essa parte do dinheiro. Está diminuindo a obrigação deles. Você foi lá e disse, banco, me entrega esse dinheiro que eu tenho que pagar esse título. Então beleza, eles vão lá e fazem um débito na tua conta, porque está diminuindo a obrigação deles. Mesma coisa que fornecedores, você fez, né? A gente tinha lançado 1.000 aqui e 1.000 aqui, né? Ó, você tem ainda uma obrigação de pagar 1.000. Quando eu for pagar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que zerar essa conta, então eu faço um débito. Né? Ó, saída no passivo. Debitar. Tá saindo do passivo do banco. Ó. Maravilha, né? Quanto que ficou? Vamos somar os saldos aqui. Só tô somando. Vamos ver quanto deu. Qual lado ficou maior? 13.200, né? Maior do que o outro. Um menos o outro. Vamos ver quanto deu nosso saldo final. 7.040 a crédito. É o que tem aqui, olha que beleza. Então, esquece essa bobagem de falar que a contabilidade do banco é o contrário. Eu sei que é mais rápido quando você está no escritório fazendo conciliação bancária você pensar que é o contrário, né? Porque daí você está mexendo na tua contabilidade, lá entrou dinheiro. Se entrou dinheiro é 12.000 tal, na tua contabilidade. Aqui está crédito, você vai lá e joga débito, 12.000 é débito, papapá. Mas o extrato é só porque é a visão do banco, tá bom?
Só quis trazer essa informação, eu acho interessante. Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. As contas de natureza devedora são as representativas de fontes de recursos. Já errou tudo aqui, né? Uma conta de natureza devedora é fonte de recurso. A gente lembra que conta de natureza devedora, que é essas aqui, ó, né? As do ativo, ó. Ativo e despesas, essas são aplicações de recursos, né? Passivo, PL e receita são credoras, que são as origens, então são fontes, né? Então ele errou aqui, ó. Servem como exemplo contas relacionadas às disponibilidades, como caixa e bancos, utilizados como fonte de recursos para eventual investimento das entidades. Se você não soubesse nada de contabilidade, parece que está bonito isso aqui, né? Mas não faz sentido. São aplicações, tá? As de natureza devedora. Então beleza, tá errado. Mais uma. Aumentam o saldo das contas de patrimônio líquido, ativo e passivo. Os lançamentos nela efetuados que representam respectivamente. Então tranquilo, vamos procurar o que aumenta o patrimônio líquido. A gente sabe que o patrimônio líquido é credor, o ativo é devedor e o passivo é credor. Então a gente quer aumentar eles, né? O aumento. Se aumentar um credor é um crédito, aumentar um devedor é um débito, aumentar um credor é um crédito. Então, crédito, débito, crédito. Não, crédito, débito e crédito. Aí que beleza. Essa é a resposta. As outras não, né? Se fizer um débito no patrimônio líquido vai diminuir, papapá. Aí você vai vendo por que tá errado, né? Vamos lá. Funções das contas. Bem simples, né? Representar os itens patrimoniais de resultado. Para isso que elas servem, né? A gente falou lá em cima, ó. Qualificam e quantificam. Então elas estão representando. Aí eu preciso ter, por exemplo, uma conta lá na minha empresa de uma coisa que eu nunca vou ter na minha empresa, nem uso. Está representando, sei lá, eu trabalho num frigorífico e de repente eu tenho uma conta lá de fita de videogame. Bem antigo aqui, na verdade, o exemplo, né? Imagine que na época que tinha fita de videogame. A minha época. Para que eu teria isso lá, né? Agora para uma locadora de fita de videogame. Não é uma conta importante? É uma conta importante, né? Ela está representando um item patrimonial que interessa para aquela empresa, né? E as estruturas das contas. Será que não tem mais nada aqui? Não tem mais nada. Só nessa tabela. Essa estrutura é encontrada onde? No livro Razão. Esse livro aqui a gente vai estudar lá mais para frente, mas saibam que é dele. E aqui vem uma informação bem legal. Toda conta vai ter no mínimo o quê? Quais informações? Tu vai encontrar ela lá no livro Razão, né? E o legal desse livro Razão é que ele é sistemático. Aqui que você vai encontrar o saldo das contas. Ele é diferente do livro Diário. No livro Diário você faz lançamentos assim na sequência, ordem cronológica, né? 8h15 da manhã, comprei tal coisa. Aparece lá, 8h17, vendemos o produto tal. E ele vai aparecendo tudo na ordem. Então perceba que tem compra, tem despesa, tem venda, tá tudo lá reunido. Ele junta todos os lançamentos. O Razão não. Vendi tal coisa. Vai ter lá na página da conta de mercadoria para revenda. Aí vai ter um crédito lá, porque você vendeu, saiu a mercadoria. Aí mais tarde, um pouco, vendeu de novo. Naquela página vai ter um crédito lá naquela conta. Então só mexe com uma conta específica. Aqui que tu vai achar o saldo das contas, né? O livro bem importante. O que tem nesse livro? Sempre vai ter o nome da conta, a data, o histórico, né? Seria parecido com isso, ó. Pagamento detido, débito, crédito e saldo. Agora olha que interessante. Se você prestar atenção aqui, ó. Vou pintar aqui isso aqui diferente. Ó. Se pintar isso aqui assim, está percebendo que você fez um razonete? Ó. Eu não disse, ó, razonete, débito e crédito. Isso aqui é o razonete. Chamo de conta T também, né? Razonete basicamente é isso, é uma simplificação do livro Razão. Ó, por isso chama razonete. Você tirou, ele veio do livro Razão. Só que você só está aí omitindo o resto das informações, tá? Então você não vai ter. E o saldo ele vai aparecer no final, né? Se você quiser fazer.
vai ser uma coluna separada. Sempre vai ter essas duas, débito e crédito. Então daqui que vem o razonete. Bacana, né? Beleza. E sempre a conta vai ter esses elementos, tá? Vamos ver um plano de conta. Tomar uma aguinha aqui. Não sei se não tem mais coisa pra cá. Vamos ver. Nada. E não sei onde é que tá. Tinha algum esquema em algum lugar. Tá mais pra baixo. Beleza. Não lembro bem onde tá as coisas aí, ó. Então vamos falar de plano de contas, né? Famoso plano de contas. O que seria um plano de contas? Ó, é um conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplina as tarefas do setor de contabilidade. Então não é só conta, tá? Não é uma lista de contas, só tem outras coisas, ó, diretrizes e normas também. Objetivo: uniformizar os registros contábeis de uma entidade. Deve ser flexível, permitindo inclusão e exclusão de contas. Imagina que tem um plano de conta na tua empresa lá e você começou uma operação nova. Você está mexendo com um produto que a empresa nunca tinha mexido. E daí você não pode incluir uma conta nova. Aí não faria sentido, né? Ela tem que ser flexível. Mesma coisa se você parasse. Não vamos mais vender isso aqui, não vale a pena. Tira aquela conta de lá então, não precisa estar lá. Aí você pode excluir ela. E o que tem que conter? No mínimo, vou até pintar isso aqui de vermelho. Vou destacar bem. São 3 coisas. Mínimo ele está falando, né? O mínimo, elenco, que é um hall de contas, né? Então seria o que? Relação de contas, intitulação, né? O nome e respectivos códigos utilizados pela entidade. 1.1, ativo circulante, caixa equivalente de caixa. 1.1.1.1, caixa. 1.2, ativo não circulante, né? Maravilha. Então esse é o elenco de contas, ou o hall de contas. Daí você vai ter o manual de contas. O que é isso? Apresenta informações detalhadas de cada conta. É um guia para fazer o registro correto. O que vai ter nesse manual de contas? Código numérico, né? Tá ali. Intitulação tá ali. Mas vai ter também função, funcionamento, natureza, critério de avaliação, exemplo de lançamento, roteiro para conciliação. Esse é um manual de conta, tem um monte de informação, né? Que parece muito o que diz aqui, diretrizes e normas, né? E você vai ter ainda modelos de demonstrações padronizadas. Eu trouxe aqui, no Excel. Isso aqui é da Receita Federal, né? Tabelas dinâmicas, blá blá blá, você baixa no site deles, no SPED. Não é exatamente um plano de contas isso aqui, mas é muito parecido. Isso aqui é o plano referencial deles, né? Plano de contas referencial, quando você for mexer no software contábil, na empresa e no escritório que você trabalha, você tem que linkar as contas que você tem no teu plano de contas com essas contas aqui. Então, vou pegar um exemplo aqui, olha que bacana. Aqui já tem algumas informações a mais que a gente viu ali. Um ativo, né? 1.01 ativo circulante. E olha que legal aqui, o nível. Se eu só tenho um número aqui, eu estou no nível 1. Agora eu tenho 2, daí tem um pontinho, né? 1.01. Vou até dar um zoom aqui, que tá bem. É melhor. 1.01. Nível 2. Né? 1.01.01. Tem 3 números, né? 1, 0, 1, 0, 1. Nível 3. Disponibilidades. 1.01.01.01. 4, né? 3 pontinhos, mas está separando 4 números. Nível 4. Caixa geral. 1.01.01.01.01. Caixa matriz. Nível 5. E aqui ele vai te dar uma orientação. Olha que legal. Não parece muito aquilo que ele diz função? Contas que registram valores em dinheiro e em cheques em caixa, recebidos e ainda não depositados, pagáveis irrestrito imediatamente do estabelecimento matriz. Aqui ele está separando em matriz e filial, né? Mas a conta caixa, e olha que bacana, já tem informação que se você receber um cheque, vai entrar na tua conta caixa, enquanto você não depositar no banco. Então o cheque que você recebe é caixa. O que mais que tem legal aqui? Natureza aqui. Provavelmente isso aqui eu achei que era devedora e tal, mas se for aqui para baixo, tentar aí. A hora que a gente entra no passivo, ele muda para 2. Beleza, né? Estamos aqui, sei lá, cadê?
passivo. Natureza 2, legal. E eu pensei, bom, no patrimônio líquido, vamos ver, né? Só que o patrimônio líquido é 3, então eu não sei o que eles querem dizer com essa natureza aqui, né? Que seria 2 também se fosse credor, né? Então não sei. Provavelmente tem natureza semelhante de ativo e tal. E as contas redutoras aqui, não sei se eu vou achar alguma. Ó, uma conta redutora também está com natureza 1, então não deve ser débito e crédito. Mas é legal aqui o nível, sempre entender, né? Isso aqui está dentro disso, que está dentro disso, que está dentro disso. Agora, ó, caixa geral, qual nível? 4. E depósito bancário à vista, 4. Esses dois estão dentro de disponibilidades, que é o nível 3. Será que tem mais alguma coisa 4? Ó, tem, ó. Numerário em trânsito, títulos e valores mobiliários. Isso aqui é tudo 4. Né? São quantos que estão dentro do nível 3. Então, o nível 3 vai englobar tudo que for nível 4 abaixo dele. Ó. 1.0, 1.01. Daqui a pouco vai mudar para uma outra de nível 3. Quer ver? Vamos procurar uma aqui. Nível 4, nível 4. Ó, outro nível 3, ó, 1.01.02. Ele vai mudar o número aqui, ó. Era 01, tá vendo? Ó, 01 agora mudou para 02. Nível 3, dentro dela vai começar a aparecer novas contas nível 4. E dentro das nível 4 vão ter as nível 5. Aonde que tu faz os lançamentos na contabilidade? Sempre nas de último nível, ó. Tá vendo que tem um A aqui, ó, tipo. Essa é uma conta analítica. Então tu vai fazer lançamento aqui. Eu lanço no caixa. Daí por consequência ele vai alterar tudo que está para cima. Se aumentou 10 mil aqui e ele está dentro dessa, vai aumentar 10 mil nessa, e vai aumentar 10 mil nessa, 10 mil nessa, 10 mil no ativo. Faz todo sentido, né? E ECS são sintéticas. Então essas contas sintéticas, tu nunca vai fazer um lançamento nela. Não vai ter lá um lançamento em disponibilidades, por exemplo. Não existe isso. Tu vai fazer sempre nas analíticas. Beleza? Só trouxe essa informação pra gente ver aqui, ó. E esse plano referencial tem bastante informação bacana aqui nas orientações, mas não é exatamente um plano de conta de uma empresa, tá? Mas é uma informação bacana de ter aí. Então vamos lá. E ainda tem, né, modelos de demonstrações padronizados. Para quem está trabalhando lá conhecer como se faz. Aí tem mais um assunto interessante que seriam essas teorias das contas, né? Não foi sempre que a gente trabalhou com essa teoria patrimonialista que a gente tem hoje, ó. Contas são patrimoniais de resultado. Tiveram várias outras teorias, né? Vamos até falar dela agora, ó. O que são contas patrimoniais pra gente hoje? Aquelas que estão no balanço patrimonial, né? São bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, né? Então, ativo, passivo, patrimônio líquido. Isso é tudo do conta patrimonial. Fica lá no balanço patrimonial. E quais outros que nós temos? De resultado, que são receitas e despesas, né? As receitas e despesas não vão entrar no balanço patrimonial. Lembra que a gente fez isso no exercício anterior lá? São contas da DRE, né? Então vão estar na demonstração do resultado. Essa teoria que a gente está usando hoje. Talvez isso mude um dia no futuro. Entendam que é melhor você entender a conta de outra forma, mas já teve outras, ó. E essas são bem cobradas. Às vezes pode ser que apareça na tua prova. A teoria personalista, o que eles entendiam? Ó? Eles atribuíam às pessoas a responsabilidade para cada conta. Então, por exemplo, se tinha conta caixa, né? O responsável pela conta caixa devia o valor registrado na conta caixa à empresa. Daí a natureza devedora da conta caixa. Então pensava-se assim: você é o cara responsável pela conta caixa. Então a conta caixa tem 20 mil, você deve 20 mil para a empresa. Legal, né? Aí faz até sentido ser devedor. Mas esquece aqui porque é uma convenção, né? O débito e crédito, ser devedor ou não, né? Não sei na verdade se tem relação isso. É interessante pensar nisso. Mas o que você tinha? A teoria personalista. Agentes consignatários seriam quem tem os bens, tá? Agentes correspondentes seriam quem tem direitos e obrigações. E os proprietários vai entrar a conta do patrimônio líquido, receitas e despesas. Bacana, né? Aí você tem essa teoria materialista também, que aparece às vezes. Ela é tranquila porque ela é meio diferentona, os nomes aqui, ó. Parece bem matemático, né? Contas integrais, contas diferenciais. Para quem já fez aula de cálculos, vai lembrar, né? Tem os diferenciais, tem as integrais e tal. O que são as contas integrais? Né?
São bens, direitos e obrigações. Não é o patrimônio isso aqui? Então são as contas que integram o patrimônio. E as diferenciais, patrimônio líquido, receitas e despesas. Ah, mas o patrimônio líquido está no patrimônio também. Sim, beleza. Mas eles estão considerando aqui que são contas que fazem diferença no patrimônio líquido, né? Então tudo que o sócio for colocar lá dentro e o que for receita e despesa, que vai levar lucro para lá. Olha que legal, né? As contas só existem enquanto houverem elementos materiais por elas representados. Essas são definições que você encontra, às vezes você lê e não faz muito sentido, mas acredito que ele está falando que enquanto houver um saldo lá, a conta vai existir, né? Vamos ver, ó, tem uma tabelinha bacana que resume bem isso aqui, ó. Você tem isso, né? Para personalista, os bens são o que? Agentes consignatários. Já para materialista, contas integrais. Para patrimonialista, contas patrimoniais. E assim em diante, ó. Correspondentes, direitos e obrigações. Agora percebe que na materialista não tem mais, ó. Essa divisão aqui sumiu. Fica só isso. E o que mudou da patrimonial para as outras? Ele englobou o patrimônio líquido também, né? Então, patrimônio líquido, bens, direitos e obrigações, tudo entra como conta patrimonial. Receita e despesa é resultado. Bacana, né? Mais um conhecimento aí pra gente. Vamos ver essa questãozinha então. Ó. A evolução do pensamento científico em contabilidade foi marcada pela contribuição de diversos pensadores, que culminaram no desenvolvimento das chamadas teorias das contas, as quais subdividem as rubricas contábeis em grandes grupos. A respeito desse assunto, podemos afirmar que a teoria personalista divide as contas em contas do proprietário e contas de agentes consignatários. Vamos ver aqui, ó, personalista, proprietário e consignatários. Sim, mas está faltando uma, né? Faltou os correspondentes, então não. A teoria materialista subdivide as contas em materiais e de resultado, nada a ver, né? Integrais e diferenciais. A teoria patrimonialista subdivide as contas em patrimoniais e diferenciais. Patrimoniais sim, né? Mas diferenciais é da materialista. A teoria personalista subdivide as contas do proprietário e contas de agentes correspondentes. De novo, olha, ele falou bacana, proprietário e correspondentes, mas esqueceu o consignatário. Então não rola. A teoria materialista subdivide as contas em integrais e diferenciais. Ai, que beleza. Integrais e diferenciais, materialista. É isso aí, né? Beleza, questãozinha aí, ó. Resolvido. Vamos ver um último assuntinho aqui, ó. Contas e subcontas, né? Que é o que a gente basicamente viu ali no plano de contas que eu falei, né? Você pode ter contas sintéticas e contas analíticas, ó. As sintéticas, o que elas fazem? Consolidam os saldos de contas a ela vinculadas. E as analíticas, controle e acompanhamento específicos. Então, o que você vai ter numa conta? Onde é que tu vai fazer lançamento? A gente já comentou, né? Vai se fazer nas analíticas. Então, por exemplo, tem uma conta Banco do Brasil. Opa, Banco do Brasil vai ser onde eu vou lançar tudo o que aconteceu na conta do Banco do Brasil. É uma conta analítica, ó. E tem outra conta, Caixa Econômica Federal. Maravilha, eu vou lançar tudo o que aconteceu nessa conta, eu vou lançar aqui. A outra conta analítica. Agora, eu posso ter um nível acima deles, que eu junto tudo que eu tenho em bancos, ó. Tá aqui, bancos, né? Que contas que eu tinha, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, esses dois aqui estão dentro dessa, que somou o saldo das duas, ó. Né? Beleza, ó. E essa é uma conta sintética, ela só está consolidando tudo, ó. Consolidou, somou essas duas aqui. Então, legal, né? Agora vamos fazer um monte de questões aí, só tomar uma aguinha. Olha lá, de novo aquele concurso de auditor lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver. As contas de receitas e despesas são contas de resultado, beleza? Também denominadas de contas temporárias, pois seus saldos são encerrados para apuração do resultado da entidade. Perfeito, né? Lembra que a gente encerra sempre no final do exercício, no final do período, você encerra as contas de resultado e você vai começar o próximo período com elas zeradas. Eu quero a receita que eu tive em junho. Não tem interesse saber a receita de julho, né? Então, vai terminar. O julho vai começar com saldo zerado porque você zerou aquela conta em junho.
Então elas são temporárias mesmo. Saldo é encerrado no final para apurar o resultado. Vamos ver a próxima aqui. Questão 2. As contas de receitas e despesas, denominadas contas patrimoniais, são encerradas no final do período para apuração do resultado. Quase bonito, né? Só que não são contas patrimoniais, né? Receita e despesa são contas de resultado, né? Então, aqui tá errado, né? Então, questão 3. As contas de despesas são de natureza credora e as contas de receita são de natureza devedora. Ao contrário, né? Despesa é devedora e receita é credora, né? Portanto, lembrar disso. Questão 4. Um registro de débito na contabilidade de uma empresa tem o efeito de... Então, um débito. Vamos ver o que ele diz aqui. Aumentar ativo e reduzir passivo? Opa! Parece bem o que a gente fez lá, ó. Aumentar ativo, diminuir passivo, não é débito os dois, ó. Debitar, entrada no ativo, debitar, saída do passivo, debitar. Então, olha aí, já está na letra A. Perfeito. Aumentar tanto ativo como passivo, não. Aumentar ativo vai acontecer, mas não vai aumentar passivo. Aumentar passivo é crédito. Reduzir ativo como passivo, não, vai aumentar o ativo. Neutralidade, não altera nem ativo nem passivo, daí não, né? Se tu tá fazendo débito, alguma coisa vai acontecer. Reduzir os ativos e aumentar os passivos, ao contrário, né? Então, essa aqui é a letra A. Boa, ó. Concurso bom, é uma questão bem básica, né? Vamos lá, questão 5. A respeito das reservas que compõem o patrimônio líquido e do método das partidas dobradas, julgue o item a seguir. E nunca estudei reserva, como é que eu vou saber? Vamos ver o que a questão fala. O método das partidas dobradas também é conhecido como método veneziano. Boa, boa, boa. Isso aqui você não ia saber, né? Mas isso aqui tá certo. Lembra que foram os italianos, né? Os italianos têm muita influência na contabilidade e essa partida dobrada e tal saiu de lá, né? E ele é conhecido mesmo como método veneziano. Então, beleza, fica mais um conhecimento aí, ó. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Questão 6. Com relação às contas contábeis e ao processo de escrituração, julgue o próximo item. O rol de contas é um dos elementos do plano de contas. Verdade, a gente viu ali em cima, né? Um conjunto de normas destinadas a amparar os registros contábeis de uma instituição. Para mim, esse texto tá uma bosta, né? Porque parece que ele está falando que o rol de contas é um conjunto de normas destinadas tal. Mas essa questão está certa, foi dada como certa, porque provavelmente ele está falando essa parte da frase que está tratando do plano de contas, né? O plano de contas, de fato, é um conjunto de normas destinadas a amparar registros contábeis e Então, questões do CESP, né? A não ser que esteja errado, eu tenha visto errado no material mesmo. Mas eu aviso vocês. Vamos lá, aqui é mais uma. Mesmo enunciado ali, né? Define-se conta como um instrumento de registro contábil que pode receber valores de realização passada, presente ou futura. Mais um enunciado estranho, né? Mas isso é verdadeiro. Essa aqui é uma definição que o professor Antônio Lopes de Sá trazia para as contas, né? E esse cara que é a referência máxima em contabilidade no Brasil, já é falecido, mas é um cara maior número de publicações de livros no país e tal, uma pessoa muito de expressividade. Então é isso aí, ó. Recebe valores de realização passada, presente ou futuro. Vamos lá, próxima questão, 8. As contas retificadoras acompanham as respectivas contas principais no balanço patrimonial, sendo lançadas sempre com sinal oposto ao do lançamento das contas que retificam. Perfeito, né? Não é o que a gente viu? E acho que até tem aqui em cima no nosso esquema. Não, não tem, né? Tem aqui, ó. Ativo, natureza devedora. Redutora do ativo, credora. Então são sempre contrário, né? É isso aqui mesmo. Perfeito essa questão. Questão 9. Elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos e constituem a relação de todas as contas utilizadas pela entidade no registro contábil. O elenco de contas, sim.
né? A relação de todas as contas está aqui, ó. Elenco de contas, relação das contas. Mas o plano de contas é mais do que isso, né? Tem manual de contas e tem modelos também, ó. Então isso aqui está errado. Questão 10. Os elementos de mesma natureza e os saldos de valor reduzido, quando agrupados e desde que indicada a sua natureza, não devem ultrapassar no total 1/10 do valor do grupo. Exatamente o que a gente viu lá no comecinho, né? É isso aqui, ó, que está na lei 6.404. Não ultrapasse 1/10. Perfeito. Questão 11. Vamos lá. No plano de contas estão relacionados todas as contas julgadas necessárias ao registro dos componentes patrimoniais e dos fenômenos da gestão. Acerca da função e do funcionamento dessas contas, julgue o item a seguir. Os saldos devedores ou credores das contas retificadoras serão apresentados como valores redutores das contas ou grupo das contas que lhes deram em origem. Então não é isso aí que a gente acabou de falar? Saldo devedor ou credor, se é da conta retificadora, vai ser o valor redutor da conta ou do grupo de contas que lhes deram origem. Bem enrolado esse texto, né? Mas é isso aí mesmo. É o que a gente estava falando lá. Você tem o capital social e dentro do capital social você tem a conta de capital social subscrito. Ele está aumentando aquela conta. Mas vem uma outra conta retificadora lá dentro que está reduzindo o valor daquela conta. Capital social a integralizar, né? Então a conta que deu origem para ela é o capital social subscrito. Ela apareceu porque ainda não foi entregue o dinheiro. Então é isso aí mesmo. Apesar do texto estranho aí, mas está certo. Questão 12. O saldo de qualquer conta será a diferença entre a soma dos créditos e a soma dos débitos. Assim, disse que o saldo da conta está zerado quando a soma dos créditos for igual a dos débitos. Será? Vamos ver aqui, ó. Eu trouxe um. Vamos fazer aqui, né? Conta caixa. Vamos imaginar que eu tinha 1.000 aqui. E ele está me dizendo que a soma dos créditos for igual a dos débitos. Se eu tiver isso aqui, a conta caixa, a gente sabe que ela é devedora, né? Então eu vou ter que fazer. Então vai ter que ficar um saldo no lado do débito. Vamos fazer uma menos a outra. Então, ó. Se eu tinha 1.000 aqui, eu tinha 1.000 aqui. Então não vai ficar, ó. O saldo da conta está zerado. Porque a soma dos créditos foi igual à soma dos débitos. Perfeito, né? 12 certinha. Vamos lá. 13. Com relação aos tipos, as funções e a estrutura das contas contábeis, julgue o item a seguir. As contas devem ser classificadas como estáveis ou instáveis, quando avaliadas pelo critério de variação na natureza do seu saldo. Bem legal isso aqui, não lembro se a gente falou sobre isso, mas isso aqui é verdadeiro. Por que que isso acontece? Imagina uma conta caixa, tá? Que nem a conta caixa. Eu vou pegar essas aqui em cima que a gente trabalhou, mercadorias, né? Fornecedores. Mercadorias está dentro do ativo, né? O ativo tem natureza devedora, né? Então ela sempre vai ter um saldo dela, vai ter que ser débito. Não tem como você ter mercadoria a crédito aqui, negativa. Lembra que o ativo não pode ser menor que zero, então não vai ter mercadoria negativa. Então ela sempre vai ser débito. Ela é uma conta estável. Ela sempre vai ter natureza devedora, não vai mudar. Já fornecedores está dentro do passivo, né? Também, ela não vai existir um fornecedor positivo aqui, ó. Fornecedor negativo, no caso, né? Um fornecedor a débito, não tem isso. Ela sempre vai ter saldo credor. Então também é uma conta estável. Ela sempre vai ter saldo, natureza credora. Agora, imagine a conta que está lá dentro do patrimônio líquido, que é o resultados acumulados. A gente não falou que às vezes pode ser que o resultado dê lucro, mas pode ser que dê prejuízo também. Quando dá lucro, ela vai ter saldo credor. Quando der prejuízo, vai ter saldo devedor. Então essa conta pode ter tanto um quanto o outro. Ela pode ser devedora ou ela pode ser credora. Essa é uma conta instável, porque ela pode mudar de saldo. Pode mudar de natureza, né? Então é isso aí mesmo. As contas de natureza. Cadê a questão?
Não sei que essa aqui. As contas devem ser classificadas como estáveis ou instáveis quando avaliadas pelo critério de variação na natureza do seu saldo. Isso aí mesmo. Questão 14. No que diz respeito à natureza de cada conta e dos mecanismos de débito e crédito nela utilizados, julgue o item abaixo. As contas de natureza devedora, como o passivo e a receita, já viajou na polenta aqui, ó. Passivo e receita é devedor? Não é devedor, né? Tem seus saldos aumentados por meio de débitos e diminuídos por meio de créditos. Ó, que legal que seria se eu tivesse botado ativo e despesa. Porque o resto tá certo. Devedor é aumentado por débito e diminuído por crédito, mas passivo e receita não é, né? Então tá errado isso aí. Questão 15. O plano de contas completo ou manual de contas é aquele em que são listadas todas as contas a serem utilizadas pela contabilidade, não sendo necessária a agregação de informações acerca da função das contas, tais como funcionamento, contrapartida e explicações em geral. Essa está totalmente errado, né? Primeiro que manual de contas não é a mesma coisa que plano de contas, né? No manual de contas, vai imaginar que ele está falando do manual de contas. Não é a lista, né? Primeiro que não é a lista das contas. E tem que obrigatoriamente ter essas informações, né? Funcionamento, contrapartida, explicações. Então tá tudo errado. Questão 16. Vamos ver, ó. Um dos objetivos do plano de contas é estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade, por meio do atendimento às necessidades de informação da administração da empresa, da observação de formato compatível com as normas de contabilidade e da adaptação, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos. Então é isso aí mesmo, né? O objetivo do plano de conta: estabelecer norma de conduta para o registro, atendendo as necessidades de informação da administração, vai observar um formato compatível com as normas, né? Você não vai fazer um plano de conta que está fora das normas, não adianta nada. E adaptação às exigências dos agentes externos. Se tem informações que é interessante você fornecer para as pessoas, e é para isso que você tem contabilidade, lembrando, né? A finalidade é fornecer informações úteis, né? Tomada de decisões. Então é isso aí mesmo que tu vai querer fazer. Para isso que serve o plano de contas. Vamos lá, questão 17. Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue o item a seguir. O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. Perfeito. Será que faz sentido esse final? Todas as empresas teriam que ter o mesmo plano de contas ou seria bobagem? Já pensou uma padariazinha do bairro pequena e tal, tem que ter o mesmo plano de conta da van? Não faz o menor sentido, né? Eles nem trabalham na mesma área. Então cada empresa vai variar significativamente mesmo de uma empresa para outra. E é bem isso. Reúne elementos necessários para o registro de operações. Maravilha. Questão 18. A teoria materialista das contas é aquela que classifica todos os títulos contábeis como sendo materialista. Contas materiais? Não tem conta material. Nem imaterial, né? Integrais diferenciais? Oh, beleza. Lembra do cálculo da faculdade, né? Patrimonial não, né? E essas de agentes aqui são da teoria personalista. Então nada a ver, né? Questão 19. Sinale abaixo a assertiva verdadeira. Na equação geral do sistema contábil também são considerados como aplicação de recursos. Aplicação. Aumento do ativo? Já tem duas bobagens aqui, né? Aumento de patrimônio líquido e de passivo. Isso aqui não é aplicação. Isso aqui é origem. Porque são credores e quando aumenta uma coisa credora é uma origem. Então já tirei fora essas. Aumento de ativo, sim, né? É uma aplicação. Aumento de despesa é uma aplicação. Aumento de patrimônio líquido também não pode ser, né? E aumento de resultado, bobagem, né? Não pode ser. Então aqui, ó, aumento de ativo, aumento de despesa, diminuição de passivo.
Diminuir um passivo é uma aplicação também, né? Então, beleza. Tá aí a nossa resposta, ó. São considerados aplicação de recurso, aumento de ativo, aumento de despesa, diminuição de passivo. Concurso da Fazenda, lá do Ceará. Mais uma aqui, ó. Na equação geral do sistema contábil também são considerados como origem de recursos. Opa, agora é a situação inversa, né? E aqui vamos cortar outros, ó. Aumento de ativo não pode ser origem, é aplicação. Mais fácil, né? Aumento do patrimônio líquido, aumento do resultado. Resultado é abrangente, né? Pode ser tanto uma origem como uma aplicação. Então não adianta, não diz nada. Mas aumento do passivo, aumento do patrimônio líquido e diminuição do ativo. São todas origens de recurso mesmo. Beleza, né? Tá aí a questão 20. Vamos lá, questão 21. Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que as contas representativas de ativo da entidade aumentam por crédito? Não, né? Ativo aumenta por débito. Então já está errado. B. Classificadas no patrimônio líquido podem ter saldo devedor ou credor, conforme a sua natureza. Lembra que eu acabei de falar? Que ainda tem contas até que pode ter qualquer uma dessas, né? Mas lá dentro tem só contas de natureza credora, contas de natureza devedora, né? Então, perfeito isso aqui. Mas, no geral, você aumenta o patrimônio líquido com créditos, né? Elas têm natureza credora, mas elas podem ter saldo devedor. Classificado no passivo, mas vamos supor que você não soubesse isso. Vamos ver o resto, né? Essa a gente sabe que está errada. Vamos ver o resto se também está errado. Ó. Classificado no passivo diminui por crédito? Não, aumenta por crédito. Representativo de despesa tem sempre saldo credor? Não, despesa tem saldo devedor. Do ativo são estornadas por meio de um lançamento a débito? Estorno é um lançamento quando eu errei o lançamento e eu quero anular ele. Então eu faço um lançamento contrário ao que eu fiz. Se o ativo, quando eu faço um débito no ativo, eu não estou aumentando ele? Então vamos supor que eu fui lá e fiz um lançamento errado. Eu comprei mercadoria e eu fui lá, né? Eu comprei 1.000 de mercadoria. Fui lá na... Deixa eu ver se eu tenho um razonete aqui. Não, comprei um veículo, melhor. Comprei um veículo e paguei 50 mil, só que eu fui lá e debitei a conta caixa, né? Debitei a conta caixa, não. Eu debitei a conta caixa, vamos dizer isso. Era para ter debitado o veículo, mas eu debitei a conta caixa. Poxa, agora eu vou ter que tirar esse valor daqui. Eu posso fazer isso como? Eu venho e credito a conta caixa e vou lá e debito a conta certa que era para ter recebido o lançamento, que era veículos. Olha que legal. Aquilo ali foi o lançamento 1, aqui é o 2. Não vou ter os dois, né? Mas esse é o lançamento aqui, ó. Então eu fiz um lançamento contrário. Só que aqui ele está me falando errado, ó. Ativos são estornados por meio do lançamento a débito. Não, ela é estornada por um lançamento a crédito. Então as outras estão todas erradas. Talvez você ficasse sem dúvida com essa. Mas é a B, tá? Questão 22. No que se refere aos conhecimentos preliminares de contabilidade, julgue o item. Se determinada conta agrupa os valores de um conjunto de outras contas que recebem lançamentos contábeis, ela deve ser chamada de conta analítica. Lembra como é que chama a conta que reúne as outras? Tá aqui, ó. Sintética. Consolida os saldos de conta elas vinculadas, né? Então, a analítica é as que recebem lançamento. A sintética que vai juntar tudo, né? Questão 23. De acordo com a teoria personalista, as contas dos agentes consignatários devem representar os bens. Show de bola, isso aí mesmo, né? De acordo com a teoria personalista, vem aqui, ó, consignatários, bens. Então, perfeito. Questão 24. Vamos lá. Em relação à natureza contábil das contas, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. As contas do ativo aumentam a débito e, consequentemente, diminuem a crédito. Então, nós temos que apontar as corretas, né? Ativo aumenta a débito? Sim. Diminui a crédito? Sim, perfeito. Então, ó,
Essas aqui nem dizem que tenha 1, né? Já está errado. Porque a 1 está certo. Deveria ter aqui, né? Vamos lá. As contas do passivo e patrimônio líquido aumentam a crédito e, consequentemente, diminuem a débito. Beleza, né? Então a 2 também está certa. Essa aqui tem que estar errada, porque não está trazendo a 2. Só ficamos entre essas, vamos ter que ver se a 3 está verdadeira ou não. As contas de receitas e despesas têm natureza devedora e, consequentemente, diminuem a crédito. Será que receita tem natureza devedora? Acho que não, né? Despesa tem natureza devedora, mas receita não. Então é a letra B. 24, letra B. E é 25, vamos lá, questão 25. Auditor fiscal da Receita Municipal aí, ó, que beleza. Assinale V para afirmações verdadeiras e F para afirmações falsas sobre o plano de contas. Então, bacana. Questão sobre o plano de contas, vamos ver o que a gente aprende com ela. É o conjunto de contas previamente estabelecido para orientar a execução da contabilidade de uma empresa. É isso aí. Isso aqui faz sentido, né? É um conjunto de contas previamente estabelecido e orienta a execução. Beleza. Então essa primeira aqui é V. Vamos tirar o que for F. Essa aqui é F. Tá fora já. O plano de contas é estruturado de forma ordenada e leva em consideração algumas características fundamentais, tais como tamanho da empresa, ramo de atividade, sistema contábil, equipamentos contábeis e interesse dos usuários. Exatamente, né? Vai ter que ver qual a atividade que faz, como é que é o tamanho. Então isso aqui também é verdadeiro. Ó, mais uma falsa aqui, ó. Já estamos entre 3. Sem dúvida, quanto maior o tamanho da empresa, maior a necessidade de detalhar a contabilidade através do plano de contas. Poderia até ficar em dúvida, só que você viu que já eliminamos essas duas e só sobrou verdadeiro aqui, né? Então isso tem que ser verdadeiro. Próxima, vamos ver. O plano de contas será elaborado de acordo com o objetivo de cada empresa, as características do seu ramo ou setor de atividade. Claro, né? Tá igual essa daqui praticamente. Então, verdadeiro. Vamos tirar isso aqui porque tem um falso. As pessoas que utilizam a contabilidade, seja elas gerentes, administradores, proprietários, governo e outros, são os maiores interessados em definir que tipo de informação desejam da contabilidade. Portanto, no momento da formulação do plano de contas, não se poderia desprezar os interesses dos usuários. É verdade, né? Lembra que a gente viu lá na primeira aula que tem os usuários da contabilidade? Para quem que você está fazendo a contabilidade? Para essas pessoas, que elas precisam de informação tua. Lembra que eles não podem exigir informações específicas, eles dependem dos demonstrativos que você vai emitir, né? Então tem muito interesse, eles são os maiores interessados nas informações que tu vai colocar para fora. Então, isso é verdadeiro, ó. Mais uma falsa lá no final, essa aqui é certa. É uma questão bem bacana, várias informações que são verdadeiras, você já tira muito aprendizado daqui, né? 26. A teoria da contabilidade que divide as contas em patrimoniais e de resultado é denominada patrimonialista, né? A que a gente usa. Então tá, ó, maravilha. Não precisamos nem quebrar a cabeça com as outras, né? Questão 27. Com o desenvolvimento da escola contábil americana, o conceito de débito e crédito passou a ser considerado simplesmente como convenção contábil. Bacana, né? Foi o que a gente viu. Assim, débito é a forma como se chama. O que é um débito? Aumento do saldo de uma conta patrimonial? Só se for de natureza devedora, né? Se for credora, não vai aumentar. Lado direito da conta. Cadê ela aqui, ó? É o lado direito? Não é o crédito? Não, o débito é o lado esquerdo da conta, né? Será que tem isso aqui? Lado esquerdo de uma conta. Olha que beleza. Liquidação no saldo de uma conta de resultado. Nada a ver, né? Redução de saldo de uma conta ativa? Não, isso é um crédito. Então vamos lá, questão 28. Essa aqui foi a letra C, né? Questão 28. Os débitos realizados numa conta implicam aumento de seu saldo quando a conta exclusivamente representar. Então, débito vai aumentar o saldo quando? Quando essa conta for bens, direitos e receitas. Receita aumenta débito? Não, receita aumenta crédito. Bens, direitos e despesas? Ai, que beleza aí, ó.
É isso aí, né? Vamos ver se não tem uma outra que envolva outras coisas aqui. Bens, direitos e obrigações. Obrigações aumenta crédito. Bens, direitos e parte dos proprietários. Isso aqui tá lá no patrimônio líquido, aumenta crédito. Receitas e obrigações. Nossa, essa aqui se tu aprendeu errado, né? Aprendeu ao contrário. Então, débito aumenta, bens, direitos e despesas. Ativo e despesas. Maravilha. Questão 29, vamos ver. Conta de modo simples e geral é a nomenclatura que qualifica e representa os elementos homogêneos que ela colhe no registro contábil de atos e fatos administrativos. Nesse contexto, e de acordo com a teoria patrimonialista adotada pela contabilidade brasileira, são contas de origem devedora ou contas devedoras. As seguintes contas. Vamos ver o que tem natureza devedora. Ativo, despesas, retificadora do passivo exigível, retificadora do PL. Ah, mas de cara já assim. Já mandaram a resposta certa. Ah, mas eu não sabia que essa aqui. Vamos ver as outras então. Do ativo de receitas, né? Receita tem natureza devedora? Não, né? Receita tem natureza credora. Ativo, retificadora do ativo. Ué, mas se o ativo tem natureza devedora, a retificadora dele tem que ter natureza credora. Então não pode. Custo e despesa tem natureza devedora. Do passivo exigível? Não, credora, né? Retificadora do PL, beleza. Retificadora do passivo exigível também. Mas essa aqui não. Passivo exigível é credora. Do passivo é credora, né? Então as outras estariam erradas. Dá para você chegar na resposta certa. Questão 30. Com relação às contas retificadoras, também chamadas de contas redutoras, assinale a alternativa correta. Então tá, estamos falando de conta retificadora, né? Essas contas têm saldo de natureza contrária ao grupo em que são apresentadas. Tudo letra A. Beleza, né? Já falamos isso, né? Imagina a depreciação acumulada lá. Onde é que essa conta aparece? Dentro do ativo. O ativo tem natureza devedora. Tuas máquinas estão lá dentro do ativo com saldo devedor. Só que elas vão diminuindo de valor com o tempo. Elas vão depreciando, vão gastando, né? E você vai gerar uma conta redutora lá dentro, retificadora, chamada depreciação acumulada. Só que ela vai aumentar por crédito. Você faz uma despesa no mês, né? E a despesa é devedora. Lembra disso? Débito de despesa e tu vai fazer um crédito na depreciação acumulada. Então ela está aumentando a crédito e ela está lá dentro do ativo. Tem um saldo de natureza contrária ao grupo que são apresentados. Vamos ver as outras bobagens que estão falando aqui. As contas redutoras do ativo têm saldo de natureza credora, portanto são apresentadas no lado direito do balanço. Tá interessante, até aqui ele acertou, estava bacana. Mas elas não são apresentadas no lado direito do balanço. O lado direito do balanço é passivo e patrimônio líquido. Elas ficam dentro do ativo, dentro do grupo mesmo. Contas retificadoras do passivo apresentam saldo credor? Não, conta do passivo apresenta saldo credor, né? As contas retificadoras são duplicatas descontadas, amortização acumulada e lucros e prejuízos acumulados. Lucro e prejuízo acumulado não é uma conta retificadora, né? E duplicata descontada antigamente era. Acho que nessa época aqui já não era mais. Antigamente era uma redutora, retificadora das duplicatas a receber. Agora não é mais, é um passivo. A amortização acumulada é uma redutora. As contas retificadoras aumentam o saldo do grupo que são apresentadas? Não, né? A gente já viu que elas diminuem. Então a resposta é a letra A mesmo. Questão 31. Acerca dos lançamentos a débito e a crédito nas contas contábeis, assinale a alternativa correta. Um lançamento a crédito aumenta o saldo da conta, enquanto o lançamento a débito reduz o saldo. Só se for uma conta de natureza credora, né? Então, isso aqui não é a regra. Contas do ativo são contas de natureza devedora. Beleza até aqui. Portanto, só recebe lançamento a débito? Mas daí não, né? Posso acreditar também, senão só iria aumentar meu ativo, não queria diminuir. As contas transitórias são contas representativas de obrigação, portanto são sempre debitadas. Ah, tá louco isso aqui. Nada a ver, né? As transitórias são as de resultado, receitas e despesas. A receita tu acredita, as despesas você debita
E no momento que tu for zerar, você vai fazer o lançamento contrário. As contas do ativo recebem lançamentos a débito ou a crédito. Legal. Aumentando o saldo pelos lançamentos a débito e diminuindo pelos lançamentos a crédito. É isso aí, né? Perfeito. Ó. Aumenta o saldo a débito e diminui a crédito. Conta do ativo. As contas representativas de bens e direitos e as contas de receitas são de natureza credora. Receita é credora, mas bens e direitos não, né? Bens e direitos é natureza devedora. Então, fechamos mais uma aí. Bastante questões. Esse é um assunto bem bacana, que eu acho que se você dominar bem essas coisas aqui, você vai começar a ter muito menos dúvida na hora de ficar lançando. Eu não sei lançar. Nunca sei se tem que fazer débito, tem que fazer crédito e tal. É isso aqui, ó. Você precisa saber. Primeiro isso, a natureza, tá? Saiba isso daqui. Entender que tu sempre vai ter o mesmo valor em débito e crédito. Se eu debitei 10 mil, eu tenho que acreditar 10 mil. Debitei 1.000, vou ter que acreditar 1.000. Então isso não vai mudar nunca. E isso aqui, ó. Isso aqui é fundamental. Entrou no ativo, debita. Saiu do ativo, acredita. Entender aqui o razonete, né? E bem tranquilo. Acho que não tem mais muita informação. Ó, isso é super importante. Eu trouxe várias curiosidades aqui, mas o principal mesmo é isso, ó. Beleza? Um abração, então.